Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Casagrande, que é médico cirurgião plástico. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, Marcelo. Carlos, nos dias atuais, cada vez mais se procura o rejuvenescimento e cada vez mais se procura cirurgias menos agressivas. E aí tem um espaço para o que a gente chama de mini lift. Explica para a gente o que é mini lift. Bom, o mini lift, por conceito, e o que as pessoas entendem, e nós também como cirurgiões, são cirurgias que tratam, às vezes, uma parte da face, ou seja, um procedimento que tem uma recuperação mais rápida e que corrige, por exemplo, uma flacidez focada em área de bochechas ou uma elevação um pouco dos supercílios. Em quais situações o mini lift não é indicado e a gente tem que recorrer a uma cirurgia um pouco mais agressiva? Quando você tem um envelhecimento mais completo da face, ou seja, muitas vezes você não pode fazer um mini lifting corrigindo uma porção da face e deixar outras áreas com aspecto envelhecido, que isso daria um resultado artificial ou fica muito visível que uma área está corrigida e a outra não. Existe uma idade mais adequada para se recorrer à cirurgia do mini lift? Como o mini lifting trata, digamos assim, áreas específicas de flacidez da face, eu acho que o paciente mais jovem é um candidato mais adequado para o mini lifting. Ou seja, as pessoas que estão entre 40, 50, 55 anos, eu acho que seria a grande maioria das pessoas que são candidatas mais para um mini lifting. Casagrande, como é que é a jornada de um paciente da consulta até o procedimento do mini lift facial? A cirurgia de face, ela normalmente ela gera um pouco de ansiedade, né, nas pessoas. E essa avaliação pré-operatória, ela é muito cuidadosa até por parte do paciente, né, de entender especialmente o que vai modificar no rosto, né. Hoje ninguém quer fazer uma cirurgia para modificar ou para ser perceptível para as pessoas que têm uma cirurgia plástica. As pessoas querem um refrescamento da expressão de forma natural, ser elogiadas porque estão bem, mas não que seja visível. Então, essa jornada começa aí, né? Nessa avaliação, nessa consulta que precisa se esclarecer os detalhes, não só do processo em si, da cirurgia em si, mas do resultado que se pode obter com esse procedimento cirúrgico, né? Então, essa jornada, ela começa aí, né? E aí tem todo um processo que, mesmo sendo uma cirurgia minimamente invasiva, com uma anestesia local, muitas vezes uma sedação, ela precisa de um cuidadozinho pós-operatório básico, mínimo, para que você tenha, né, um sucesso aí no resultado. Casagrande, como é o pós-operatório dos pacientes que são submetidos a um mini lift facial? O pós-operatório, ele começa aí, primeiro por essa avaliação, que é importante, né? Essa conversa com o paciente para ver que, de fato, qual o procedimento está indicado e o resultado que você vai ter, né? E o pós-operatório, ele depende um pouco dessa extensão. O mini lifting, por conceito, vai tratar uma área da face. Então, normalmente é feita uma anestesia local, né? Normalmente com uma sedação, para o paciente não presenciar, né, um desconforto no momento da cirurgia. Se faz esse ajuste da pele, que normalmente é muito comum nessa área do bulldoguinho, nessa área da bochecha. Tem uma alta ambulatorial, que vai embora no mesmo dia. E precisa alguns dias, talvez com uma restrição um pouco de atividade, especialmente de exercício físico, pode gerar um inchaço, um edema, sim. Então eu diria que uma semana precisa de um pouco mais de cuidado, né? E aí depois disso, claro, para uma atividade física mais intensa, um período um pouquinho maior. Casagrande, é possível esconder as cicatrizes de um paciente que é submetido a um mini lift facial? Hoje, toda cirurgia plástica de face precisa esconder as cicatrizes, né? Cicatrizes evidentes hoje, com a evolução tecnológica que se tem, não faz muito sentido. Por exemplo, a videocirurgia, ela é uma técnica que se usam pequenos cortezinhos, então resolve boa parte da face. E para essa flacidez de contorno da mandíbula e muitas vezes até da papada, normalmente a gente esconde dentro da orelha e atrás da orelha. Então fica um resultado estético bastante discreto,
né? E a face, ela tem uma característica de ter cicatrizes melhores do que a própria cirurgia corporal. A pele é mais fina, é uma cicatriz que não tem tensão, então o resultado estético ele é melhor. E sim, ela precisa ser dissimulada em locais assim como dentro da orelha, atrás da orelha, que se pode ter um procedimento que fica esteticamente bem com cicatrizes inaparentes. O que muda na expressão facial de um paciente que faz um mini lifting? Na expressão facial não pode mudar nada, né? Tem que corrigir de fato a flacidez, né? A flacidez que o mini lifting é muito procurado de fato para essa correção de flacidez da bochecha e do contorno da mandíbula. Então, vai ter um aspecto mais firme da pele. A gente sempre busca, na cirurgia de face, devolver o aspecto triangular da face, porque vai sobrando, né, esse bulldoguinho aqui, fica um aspecto mais quadrado. Então, a suspensão ali dessa área dá um aspecto mais jovial, um traço de jovialidade que se tem numa maneira geral na população é essa linha da mandíbula mais desenhada, a cauda do supercílio um pouquinho mais elevada. Então a gente busca com esses procedimentos recuperar um pouco os traços do paciente que tinha alguns anos atrás, né? Casagrande, quais são os mitos que existem sobre mini lifting facial? Os mitos são que muitas vezes as pessoas buscam, né, um tratamento com mini lifting para resolver um envelhecimento facial que já é mais completo, onde você precisa uma intervenção um pouquinho maior, né? Mesmo hoje maior no sentido de recuperação, porque em termos de cicatriz a gente conversou bastante já aqui, né? Que se tem condições de fazer liftings até completos com muito poucas cicatrizes, mas de ter a fantasia de corrigir, digamos assim, um envelhecimento completo com uma cirurgia que você faz na hora do almoço, vai embora e no dia seguinte vai trabalhar, né? Então, assim, são casos muito pontuais que a gente consegue, especialmente pacientes que têm um nível de envelhecimento não muito grande, de corrigir. Agora, se você tem já a área dos olhos, as pálpebras precisam ser corrigidas, uma papada, uma flacidez um pouco maior de face, você já não vai conseguir corrigir com um mini lifting, que é uma cirurgia, assim, de recuperação teoricamente muito mais rápida. Pacientes que foram submetidos a outros procedimentos estéticos, como preenchedores ou outro procedimento qualquer, podem ser submetidos ao mini lift ou isso prejudica a técnica cirúrgica? Bom, hoje isso é muito comum, né? Em todas as nossas cirurgias de face, ter pessoas que se submeteram aos tratamentos estéticos. Até porque é um tratamento prévio que se tenta fazer de remodelação do colágeno, muitas vezes antes de ir para um procedimento cirúrgico. Se esses procedimentos forem executados de forma adequada, ou seja, colocados de fato esses produtos na camada da pele que é adequada, que é logo abaixo da pele, e não muito profundo, não vai atrapalhar. Agora, muitas vezes se tem injeções inadequadas de bioestimuladores, de preenchedores, que se gera uma fibrose, numa camada que é inadequada, pode atrapalhar sim. Mas, normalmente, a gente consegue, com às vezes um pouco mais de dificuldade, mas consegue de qualquer forma fazer o tratamento. Existe diferença entre o mini lifting masculino e o mini lifting feminino? A técnica muda? Sim, a cirurgia masculina e feminina, ela tem algumas diferenças, né? Desde posicionamento de supercílio, que é diferente no homem e na mulher, a linha da barba, né? É um fator que a gente precisa analisar, então o posicionamento das cicatrizes muda um pouco com isso, posição da costeleta, que para o homem é mais importante também, então realmente tem algumas características que são diferentes no homem e na mulher. Como é que o mini lift se encaixa nessa nova tendência de rejuvenescimento facial mais discreto, mais natural? Eu acho que se encaixa muito bem. A gente tende sempre, hoje, né, nas técnicas que se tem desenvolvido para a cirurgia de face, de fato, buscar essa naturalidade. E cada vez, né, ter uma simplicidade na recuperação. As pessoas não podem ficar muito tempo afastadas do seu trabalho. Muitas pessoas vêm, né, de fora do país, inclusive, ou a gente trabalha em capitais, vem de outras cidades para fazer, então não tem como ficar muito tempo afastado das suas casas ou da sua atividade. Então as técnicas, elas cada vez se voltam mais para isso. Se a gente olhar
15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, os procedimentos eram realmente com uma recuperação muito mais difícil, né? E aí a evolução tecnológica nos permite, né? Esse pós-operatório mais tranquilo e essa busca dos resultados naturais, né? De recuperação. As pessoas têm a pele muito mais bem tratada hoje, né? Com menos rugas, com uma qualidade de colágeno melhor. Isso tudo, então, reflete, né, nesse tamanho do procedimento e também na recuperação pós-operatória. Casagrande, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já quero agradecer a você novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é o mini lift facial. O mini lifting, ele é uma técnica interessante que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas ele precisa ter uma indicação adequada. Ele consegue sim resolver um grau de flacidez não muito grande, especialmente da área da bochecha, nessa área que as pessoas chamam muito de bulldoguinho aí, né? Mas é preciso fazer uma avaliação e ver se você se encaixa aí nesse perfil para ter um resultado que realmente seja bom, né? E que deixe um resultado natural, ou se indique, então, o procedimento que é mais adequado para cada caso. Casagrande, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom conversar com você e muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Obrigado, Marcelo.